Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop. Já expliquei, mas não custa repetir. O Grupo Sinop está muito nessa toada, nesse caminho de entender que a transformação é feita junto, né? O Grupo Sinop já transformou cidades e com isso transformou vidas, transformou sonhos. E aí a gente entende que, cara, o que transforma também é uma boa conversa, um bom diálogo, é levantar a história da cidade, é falar sobre as pessoas da cidade, é falar sobre a economia da cidade. E para falar sobre economia, para falar sobre desenvolvimento, para falar dessa coisa difícil que são números, trouxemos duas mentes brilhantes. A primeira delas, Feliciano Azuaga, ele é pesquisador da Universidade do Estado do Mato Grosso. Tudo bom, Feliciano? Opa, tudo bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre Sinop. Além do Feliciano, o André Busto, diretor financeiro do Grupo Sinop. Tudo bom, André? Excelente, muito bom estar aqui com vocês. Olha, nome do episódio é A Economia Pujante de Sinop na visão de quem entende. Começo pelo básico. Esse título é verdadeiro? Temos uma economia pujante ou é um título apenas marqueteiro? Eu acho que é muito além do marketing, né? E quando fala pujante, assim, falar de economia, muita gente se assusta, vai vir aquele monte de números, mas eu gosto de mostrar, assim, comparando como que é Sinop em relação ao mundo e ao Brasil. Nós temos 5.500 municípios, André. E uma coisa legal com a economia também, que a gente fala muito de dinheiro, a gente perde essa questão dos objetos, né? Eu gosto de falar de pessoas. Uma referência boa para falar de economia é olhar para a saúde e olhar para a população. Quando a gente pega esses 5.500 municípios, se eu te perguntasse quantos deles não crescem no Brasil nos últimos 5 anos? Aí você me bota numa situação Eu te complicada. boto numa situação... Mas eu vou chutar. Dos 5.500, quantos que assim estão parados ou estão encolhendo? Eu não sou economista, não entendo nada disso. Eu vou chutar uns 70%. Quase isso. 3.300 municípios não crescem no país. Só 2.000 municípios crescem. Quando você pega ali essa relação dos que crescem, que são menos de 2.000, e fizer um corte ali, ó, quem cresce mais de 2%? Só 600. Aí eu vou jogando essa régua para cima. Desses municípios, você sabe que posição que Sinop tá? Tá lá na posição 39. Mas tem muito município que era pequenininho, município de 1.000 pessoas, 2.000, 5.000. Quando eu faço um corte assim, vamos pegar cidades médias, cidades acima de 100 mil habitantes, nós somos o 4º município que mais cresceu no país de 2017 a 2022, segundo os dados oficiais, que é uma coisa assim que nos assusta. E uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre, assim, né, quando a gente olha esses dados, que Sinop é uma cidade que cresce uma taxa de 9,3% em população, é gente vindo buscar oportunidade, trabalho, emprego, é que muita gente acha que esses números, além de ser punjantes, acham que é uma fraude. Há mais de 10 anos que eu já estou aqui na universidade, eu já recebi missão de universidade americana, eu já recebi delegação do IBGE. Chegar na universidade assim, para aí, a gente veio conhecer um pouco dessa cidade, porque quando a gente olha os dados oficiais, a gente fala assim, para aí, como é que uma vila que não existia há 50 anos atrás tem uma taxa de crescimento chinesa, tem umas características urbanas de cidade de médio porte do interior de São Paulo, tem uma população universitária desse tamanho. Então a gente fala assim, olha, a gente vai ter que sentar aqui e conversar para mostrar que isso não é uma fraude estatística, são vários fatores econômicos que impactam isso. Mas Sinop, sim, é essa consolidação da pujança econômica, por isso que é uma referência no mundo inteiro e por isso que delegações do mundo inteiro vêm pesquisar a cidade e essa região. Acho que vale uma provocação também, né? Quando a gente quer constatar o quanto disso é real, o crescimento econômico, ele também representa quando as pessoas se sentem economicamente ativas, né? E como parte desse processo de desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é uma coisa, né, que a gente reflete numa numerologia de crescimento financeiro, de PIB e tudo mais, e desenvolvimento é como que isso se reflete na sociedade, como que essas pessoas estão ocupadas. E o que a gente vê em Sinop é uma ocupação muito grande da população. Quando você precisa de mão de obra, quando você demanda algum serviço, você percebe que essa ocupação ela é maciça, né? Então a gente vê muita gente chegando de fora para ajudar a suprir essa demanda. Acho que uma reflexão importante que cabe para a gente também e eu estou muito convencido de que pode haver algum desvio estatístico, sempre há espaço para isso, mas eu me apego muito à realidade do dia a dia, né? Como que você percebe a sociedade. E a sociedade hoje
ela se constata ativa, né? As pessoas estão satisfeitas, estão trabalhando, tem bastante oferta, bastante demanda para os mais variados tipos de habilidades de trabalho. Então a sociedade é muito ocupada. E eu acho que vale uma reflexão para que que o município, né, consiga converter esse crescimento econômico também em desenvolvimento econômico, porque isso nos conclama a olhar para diversas partes da sociedade, né? Como que a gente vai lidar com isso ao longo do tempo para que isso seja uma coisa sustentável, né? Porque tem que ter esse equilíbrio, né? Até é muito engraçado que lá na universidade eu recebo os alunos do primeiro semestre. Uma coisa que já virou padrão na universidade, principalmente nas públicas e nas particulares, é que mais de 30% dos novos alunos que chegam no ensino superior aqui na cidade, eles não são daqui, não são do município. Estão vindo do Pará, estão vindo de Rondônia, estão vindo de Minas Gerais. Isso é muito interessante. Eu até gosto de falar que dependendo do ambiente social que você frequenta em Sinop, você vai encontrando as colônias, né? Então você vai para um futebol com o pessoal da Embrapa e da FMT, tem a colônia mineira. Você vai para uma atividade científica com as alas de engenharia da cidade, você encontra a colônia do oeste de São Paulo. Então, assim, isso é muito interessante, que esse perfil de oferecer serviços, principalmente para jovens e crianças, na área de educação e na área de saúde, que vem se desenvolvendo na cidade há mais de uma década, acabou criando um imã que acelerou o crescimento econômico do município. Porque aquela pessoa que vem lá do sul do Pará, que não tem a oportunidade de continuar seu estudo em nível de graduação, pós-graduação, ele vem morar em Sinop, começa a ter acesso a serviços, a itens de lazer também. A gente tem uma quantidade de bares, de festas, tem a cultura agora das atléticas que chegou na cidade há menos de 5 anos. A gente começa a observar que isso acaba se tornando um imã. Esse jovem vem, se qualifica e acaba acelerando esse processo da mão de obra qualificada, dos empreendedores, e torna a cidade cada vez mais pujante. Isso eu falo que isso acaba se tornando um escudo também de proteção na diversificação da nossa plataforma econômica, né? Eu concordo muito com você, né? O que eu percebo diferente, né, de Sinop, de outros municípios que até compartilham de vigor econômico semelhante, é justamente a diversificação da economia de Sinop. Você tem outras economias que são atreladas ao eixo agro, mas que não têm exatamente essa mesma diversificação de Sinop. Então, essa dependência muito grande do agro, em alguns momentos, ela pode ser ruim e não permite a sustentação desse crescimento ao longo do tempo, né? Então, acho que, assim, como tem pessoas que vão chegando, esses imigrantes que vão chegando em Sinop, de outras regiões do país, ajudam a sustentar esses diversos eixos da nossa sociedade de serviços, principalmente a classe médica. Sinop se tornou uma região que é um esteio de serviços para um raio muito grande, né, de outros municípios, e eu tenho certeza que isso nos ajudará muito no futuro. Quando eu olho para frente, né, o que é importante que eu vejo para Sinop hoje? Todos os lugares que conseguiram, todas as cidades, acho que no Brasil e até fora do Brasil, a gente pode dizer dessa forma, que cresceram mais, tiveram mais sucesso no desenvolvimento econômico, foram aquelas que cresceram de uma maneira mais planejada, né? Eu acho que essa é uma virtude de Sinop. Esses dias eu usei uma frase que eu falei assim: Sinop nasceu de uma cesariana, né? Então não foi uma coisa que foi acontecendo ali. Ela nasceu de uma cesariana, então o nascimento dela aconteceu com data marcada ali, né? E as coisas foram se desdobrando ao longo do tempo. Naturalmente, envolveu todo o empreendedorismo, pioneirismo, né, de todos aqueles que chegaram primeiro e criaram, né, todas essas possibilidades, um ato de bravura e de coragem, e que eu acho que é o que Sinop tem na sua essência, né? E que vai persistir ao longo do tempo. Essas pessoas que estão chegando agora vão permitir essa sustentação do crescimento. Então é importante as mais diversas áreas da sociedade abraçarem essa causa do planejamento, né? Para que Sinop continue sendo uma cidade segura, né? Para que a gente possa também receber outros setores econômicos, né? A gente precisa diversificar mais o nosso PIB, né? Que hoje a gente tem uma ligação com o agro muito forte, o setor imobiliário é forte, a parte de saúde é forte, você citou entretenimento que já está vindo, né? A gente tem outras atrações que vão chegando na nossa região. A gente tem um shopping comercialmente pujante, vai se estabelecendo ao longo do tempo, trazendo ainda um mix, né, mais interessante, mas a gente tem outras possibilidades, e essas outras possibilidades eu acho que elas são fortemente ancoradas na educação,
né? De você ter qualidade de mão de obra ao longo do tempo. E mais importante do que aquilo que você tem num determinado corte do tempo é a trajetória. Então, quando a gente olha para frente e vê a variedade de cursos que você tem na esfera universitária, novas universidades, né, cursos de medicina e tudo mais, isso é um esteio muito grande para o nosso, é uma sustentação do nosso crescimento econômico para o futuro. Mas diz uma coisa, Sinop é uma das cidades que mais cresce, como vocês trouxeram os dados. Para quem não conhece a Sinop, para quem está entendendo esses números, o que fez com que ela chegasse a essa velocidade de crescimento? É a BR? É o povo trabalhador? Eu vou, sei lá. Eu tenho algumas teorias assim. A primeira teoria é que Sinop foi uma cidade de pioneiros, de imigrantes. Na literatura, e o que a gente observa quando você tem uma cidade com esse perfil, as pessoas já são mais propensas a risco. Você já tem uma seleção amostral ali um pouco diferenciada. O perfil de uma pessoa que sai da região sul do país, da região sudeste, e vem para o meio da Amazônia Legal, na década de 70, num primeiro passo com auxílio de programas governamentais, programas privados, mas depois vai ter que, fazendo por tentativa e erro, descobrir qual que é a sua estrutura econômica para as próximas décadas. Esse cara é diferenciado. Mas já estamos na terceira ou quarta geração dessa. Na terceira ou quarta geração, mas a primeira geração foi essa. Depois vem a tentativa e erro. Até muita gente nem repara, né? Mas tem uma bandeirinha tem uma folhinha de café. Tem um pezinho de café na bandeira de Sinop. Se você perguntar para um jovem ali numa escola, sabia que Sinop tentou café? Tentou mandioca, tentou indústria química, quebrou com madeira, deu problema da bovinocultura porque não tinha sais minerais. Se você contasse para um agrônomo, quem está nos ouvindo aí, se você chegasse na década de 70, vamos imaginar que a gente entra numa cápsula do tempo e volta lá na década de 70 para o Paraná. Eu vou plantar soja no semiárido do início da região da Amazônia Legal. O cara ia falar assim, você é retardado, você é meio maluco. Porque, peraí, lá tem areia, lá não tem sais minerais, eu não tenho clima adequado, não tenho sementes que se adaptam, não tenho fixação de nitrogênio. Como é que você vai plantar soja? Como é que você vai plantar mandioca? Como você vai criar gado nessa região? Então, a tentativa e erro e esse perfil do empreendedor, do cara que não desiste na primeira, fez ele migrar em várias... mineração, madeira, arroz, a gente pode contar as culturas. Uma hora você ajusta. Você tem restrição, você desenvolve tecnologia. Se o Brasil e o estado de Mato Grosso são considerados o celeiro do mundo, foi devido ao avanço tecnológico que foi desenvolvido. Isso não caiu do céu, não veio um programa governamental específico, não. Foi gente tentando pegar terra, fazer análise, gente junto com parcerias com a Embrapa e os pesquisadores tentando desenvolver nitrogênio para fixação das plantas. Então, essa foi o que a segunda geração conseguiu fazer. Essa terceira, que eu falo que são dos novos pioneiros, eles já entram nisso que o André falou. Eles estão diversificando a economia. E eu percebi uma sofisticação, né? Porque eu, recém-chegado em Sinop, né? E também, às vezes, me pego refletindo, tentando entender essas questões, né? E eu vejo que uma primeira geração, né, de pioneiros enfrentaram uma situação muito difícil, né, e essa necessidade de se reinventar constantemente. Talvez eles não desejassem para os filhos, né, reviverem aquele drama. Então, muitos filhos foram estudar fora. Então, esse filho vai fazer uma universidade nos Estados Unidos e quando ele volta para o Brasil, ele vai trabalhar em São Paulo, nos grandes eixos econômicos. Aí ele senta numa cadeira ali num banco na Faria Lima e começa a ver de onde que vem o dinheiro. Aí ele fala assim, poxa, eu estou no lugar errado. Onde que nasce esse dinheiro, né? Então o Brasil, eu vejo ele como uma economia muito pujante do ponto de vista agro, e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que o pessoal fala assim, poxa, mas você exporta um navio de soja para comprar uma caixa de chips. Zero problema com isso, você tem que escolher no que você quer ser bom. E eu consigo viver sem um iPhone, mas eu não consigo viver sem comida. Né? Então, assim, não tem problema se a gente for um país agro, só que tem que ser um país agro com excelência, que é tudo isso que a gente tem feito. E eu vejo que a região ela tem conseguido atrair esses talentos, né, que foram frutos dessa geração pioneira, que tiveram uma boa educação e também estão tomando a decisão de continuar esse legado. Né? E eu acho sim que a região ela tem esse diferencial de empreendedorismo. Né, esse senso de pioneirismo, de correr o risco, eu concordo com você. Isso gerou resiliência, né, para as pessoas daqui. E uma coisa que, até para ressaltar, uma coisa que a gente escuta muito ainda,
Tem uma mensagem que é muito recorrente, principalmente no meio político: para você ficar rico, você tem que industrializar. Para você ficar rico, você tem que industrializar. O que a literatura fala em economia já nos últimos 30 anos é: olha, você quer ficar rico, quer aumentar sua renda? Você tem que ser produtivo. Você pode ser rico no agro, você pode ser rico na indústria, você pode ser rico nos serviços. Califórnia, serviços. Chile, frutas, pescado, vinho. Austrália, minério. Dubai, petróleo. Se você pega, eu peguei a lista para ver a taxa de crescimento. Sinop é agro, a qualidade de vida é boa, a renda per capita é boa, você tem shopping, você tem ligação para São Paulo, você tem aeroporto, é agro. Agora tem cidades industriais que são vendidas, né, que vamos industrializar. Ninguém quer morar numa cidade industrial, às vezes no Sudeste. Você não tem segurança, você não tem qualidade de vida, você precisa ir para o seu trabalho, andar 20 quilômetros, você demora 2h30. Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa história. E o que se ressalta muito hoje em dia é que, a gente falava muito também, você investe em educação, porque isso qualifica, isso melhora a produtividade, mas nós temos um problema se os pares, né, se os agentes institucionais, prefeitura, governo, não derem uma contribuída. Se você investir demais na educação de uma criança e a cidade não for boa, não oferecer aquelas facilities para ela retornar, você vai investir 15 anos na carreira dessa criança e ele vai embora. Agora, se você torna uma cidade agradável, segura, iluminada, urbanizada, com muitas facilities urbanísticas, você atrai gente qualificada. E esse é o desenvolvimento. Rápida. E uma coisa importante, como os episódios estão amarrados, no primeiro episódio, Feliciano, o professor Erardi e o Enio Pipino falaram desse teste do café, das dificuldades do começo. No segundo episódio do podcast, o Cleiton e o Paulo falaram desses jovens que iam embora e agora voltam, e os que já estão se formando aqui e ficando, né? Mas vocês vão falando desse Sinop, que tem uma economia pujante. As percepções vão batendo, né? É muito louco como os temas se amarram. Sinop é uma cidade rica? E aí, se sim, o que é uma cidade rica, para quem não é economista? Eu não sou economista. Quando vocês falam que é uma cidade rica, eu não entendo exatamente. A prefeitura é rica? É o povo que é rico? Tem muito dinheiro rolando na cidade? O que é uma cidade rica? E somos? Só rapidão. A gente olha os dados assim, de Mato Grosso, a cidade tem... Economista olha número, né? E os indicadores eles podem passar informações que não correspondem à realidade, como o André já disse, né? Você tem que pegar esse dado e destrinchar ele junto à realidade. A cidade mais rica de Mato Grosso se chama Campos de Julho. Se você for olhar lá, é uma cidade que deve ter, acho que 15 mil habitantes. Só que você vê a cidade, você vai na cidade e fala assim, peraí, a estrutura da cidade não é bonita, não sei se tem todos os serviços. Quando você olha para Sinop, ela é rica em relação ao país, tá? Em relação à renda média dela, mas não é uma das mais ricas de Mato Grosso. Mas quando você vai conhecendo, você vê que essa renda está melhor distribuída, você tem uma classe média mais densa, você tem mais bens e serviços especializados. Então você vê que essa riqueza ela está mais bem distribuída e oferece mais oportunidade para as pessoas que moram aqui acessar bens, serviços, educação, saúde. A gente tem tratamento oncológico, a gente tem universidade, a gente tem logística para São Paulo rápido. Isso é bem-estar e reduz o custo de vida para quem mora na nossa cidade. Isso que a gente tem que analisar também como riqueza. Perfeito. Ontem eu estava lendo uma matéria sobre São Francisco, né? E a gente viu todo aquele boom econômico, né? Da tecnologia em São Francisco. E a gente vê que é uma região que já começa a enfrentar alguns dramas justamente pela falta de planejamento. Quando essa riqueza, né? Começa a crescer de uma maneira desbalanceada na sociedade, e aqui não é para defender nenhum discurso, mas apenas uma provocação. A moradia ela começa a ficar cara para algumas classes sociais. Então, como é que um professor, né, consegue bancar o bombeiro, o policial, a enfermeira? Começa a faltar mão de obra, porque a pessoa não tem mais condições de viver ali. Então, acho que a riqueza é quando uma sociedade ela convive em harmonia, que você consegue ter oferta, né, de trabalho para a população, você consegue ter segurança, você consegue ter saúde, educação nos diferentes níveis, né, do currículo escolar. Do ponto de vista econômico, eu olharia para essa riqueza dessa forma, né? Aí tem a questão do sucesso de alguns setores, né? Então, em algum momento o agro está ali super pujante, em outro momento o setor de serviços, mas a sociedade ela precisa desse equilíbrio na base. E eu acho que assim,
o poder público, ele está ali como um supridor de serviços, né? Então ele nunca pode, a prefeitura não pode ser rica, né? Ela tem que ter condições de ajudar na manutenção desse equilíbrio e na oferta de bens públicos para sustentar esse desenvolvimento econômico. E, principalmente, ajudando a nortear esses caminhos, porque senão as coisas começam a ir para uma direção que não é boa, né? São Francisco está vivendo esse drama agora, a questão de segurança e tudo mais, e a gente já viu outras grandes metrópoles viverem esses dramas. Você tem um boom econômico, só que de repente as coisas começam a se perder um pouco, né? Por falta justamente dessa coordenação, dessa participação. E eu não digo que ele tem que tomar muito cuidado com a interferência do poder público, né? Mas a ajuda, o trabalho em conjunto com a sociedade, com as empresas, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento e para a manutenção desse desenvolvimento. Tem que coordenar, né? Acabar coordenando, isso, não atrapalhando e potencializando o que a gente tem de bom aqui na região. Olha só que interessante, Mato Grosso, a região mais rica, 100 anos atrás, que é da região de Cáceres, é a cidade de Cáceres, hoje é a região mais pobre do estado, justamente porque perdeu essa capacidade de aproveitar o boom exportador que se tinha antes das ferrovias chegarem ao centro-oeste. Então, toda aquela pujança, para quem não sabe, Cáceres tinha o Banco Lloyds, na virada do século XIX, século XX. Tinha a 14ª agência do Banco do Brasil, era uma região riquíssima. Então, com essa falta de planejamento, que o André sempre ressalta, de coordenação, a região mais rica do estado se tornou uma das mais pobres. E então, isso acontece com cidades e países até, né? Se você pega lá o Chile, né? E o nosso vizinho também, a Argentina. Pois você pega o Chile, o fundo do cobre, né? Para conseguir estabilizar esses altos e baixos do preço de commodities. Você vê a Austrália, que já não tem crise há muito, muito tempo. Por quê? Pelo planejamento. O que a gente sabe, gente, assim, da economia é uma coisa assim, todo mundo fala assim, é complexo, mas no fundo não é tão complexo assim, porque a única coisa que a gente sabe é que as crises, elas vão e elas voltam, né? É uma roda gigante, em alguns momentos você tem uma economia pujante, em outros momentos você tem um arrefecimento. E se dá melhor ao longo do tempo, tanto em cidades, quanto em empresas, quanto países, aqueles que têm uma visão e compreendem esses ciclos e se preparam para esses momentos mais adversos ou para um momento econômico menos vibrante, para saber lidar com isso e sustentar isso. E por Sinop ter passado por tantas crises, a cidade criou essa resiliência. Sim. E é interessante isso. Eu tô revivendo os outros episódios, que falamos das crises, mas tem uma coisa interessante. No primeiro episódio, o Enio e o professor Herardi falaram muito do planejamento que fez com que Sinop realmente fosse uma cidade diferente por causa de um planejamento bem feito. Depois o Kaká e o Paulo seguiram no planejamento. Vocês estão citando o planejamento de novo. O planejamento de Sinop trouxe a economia até aqui. O quanto você acha que a cidade, ou já tem um planejamento para os próximos anos, que garanta que essa economia continue firme? Assim. A gente ouviu já aqui falar de plano diretor, a gente ouviu falar de master plan. O quanto esse planejamento já está desenhado? Eu vou fazer provocações, então. Vamos para essa parte de provocações que eu acho bem legal, né? Eu gosto de fazer essas provocações. Novamente, a gente escuta muito no meio político, precisamos trazer determinada indústria. Quando a gente vai conversar com as indústrias que querem trazer, você fala para o cara, por que você quer ir para Sinop, quer ir para Mato Grosso? Ele vai te falar, eu vou ver se tem energia barata, eu quero ver se tem infraestrutura logística, mas o principal fator hoje é mão de obra qualificada. O que adianta trazer uma indústria de metal mecânica para Sinop se o engenheiro mecânico mais próximo for encontrar 3.000 quilômetros? Ou um especialista em software. A gente também tem que olhar para os nossos potenciais locais. Eu tenho 3 biomas, nós estamos entre 2 grandes biomas, que é Cerrado e a Amazônia é legal. E aí quando você olha assim, cadê os nossos centros de pesquisas em biotecnologia? Que a gente poderia estar desenvolvendo potencial. Nós temos um potencial mineral aqui nessa região absurdo. Cadê os nossos engenheiros em mineralogia e metalurgia? A gente começa a olhar que há um descasamento para as oportunidades que o mundo nos oferece, para o que a gente está preparando essa geração que está vindo para daqui dos próximos 10, 15 anos vão assumir essas empresas. Então, a gente tem que começar a se provocar e questionar por que eu tenho que ter 20 profissões que estão criando os cursos aqui, que são de profissões do século passado, se o mundo está me dando uma coisa que ninguém tem. A gente recebeu uma vez um russo, em uma universidade aqui em Mato Grosso, ele foi lá no Pantanal, a gente foi num evento no Pantanal, ele falava assim, eu não entendo vocês brasileiros. Vocês têm algo que só vocês têm no mundo, vocês têm água, vocês têm bioma,
Isso aqui saudita compra para viver turismo. Isso aqui é minério que o mundo precisa. Você tem agro que o mundo precisa e vocês estão formando gente para trabalhar em cartório, trabalhar com burocracia portuguesa do século XVI. Para aí. Os caras lá na Califórnia, eles pegaram um deserto e construíram 2 universidades de ponta pensando que em 20 anos computação seria uma indústria do futuro que geraria a indústria do entretenimento. Então, isso é o planejamento. A gente tem que sentar, não é só o interesse do curto prazo que interessa, não é só o interesse do curto prazo que interessa, as oportunidades estão aqui na mesa, mas a gente vai ter que fazer escolhas. E a gente tem dificuldade no Brasil em fazer as escolhas. A gente quer agradar todo mundo e acaba perdendo oportunidades. A gente não pode ter essa... Acho que esse plano, né, de longo prazo, para você olhar suas virtudes, né, e suas fraquezas, a gente tem um desafio grande com infraestrutura de logística, né, no país inteiro. Eu acho que é uma região que precisa olhar assim com muita franqueza, né, e humildade, né, para suas virtudes e limitações e transformar isso num plano que se sustente ao longo do tempo. Até aqui deu tudo muito certo, né, e eu acho que a cidade e a região, ela tem totais condições, né, de sustentar isso ao longo do tempo. Mas a gente vê que o mundo moderno, né, a realidade, o mercado não aceita muito desaforo, as coisas mudam muito subitamente, né? Então, eu acho que todos os nossos setores hoje, eles precisam se sofisticar em conhecimento. O agro tem alcançado uma escala, né, de sofisticação, de conhecimento que é brutal. E para mim, a Embrapa faz uma diferença brutal nisso, que sempre ajudou o agro no Brasil, o estudo, né, o conhecimento, a dedicação e o foco. Né? O foco ele é muito importante. Então, acho que foi um eixo que se desenvolveu muito e a gente tem condições de atrair, né, outros setores, mas tem que enfrentar essas limitações, olhar com franqueza, com humildade e fazer a seguinte pergunta, né? Como que eu posso mudar isso aqui para melhor, para o conjunto, né? O poder público pensando como que eu posso melhorar isso para a sociedade. Isso é difícil na prática, né? Muito difícil. Eu estava assistindo uma palestra do ex-reitor do INSPER, do Marcos Lisboa, e ele falou assim, olha, a gente não sabe, não tem uma receita de bolo, faz isso e isso, plano diretor, e as coisas vão dar certo. Ele falou, não sei. Mas ele falou que a gente tem uma vantagem em relação a outros lugares, não estava falando de Sinop, mas ele falou assim, se você tem gente boa na sua cidade, na sua universidade, no seu bairro, coloca essas pessoas para conversar, coloca a gente com boa qualificação para conversar, as coisas começam a acontecer. O cara lá que é da fazenda conhece um novo engenheiro, que conhece um agrônomo, que conhece um cara de computação, daqui a pouco sai um drone. Mistura essa turma que vai sair coisa boa. Todo mundo que conseguiu fazer isso ao longo da história, nas últimas décadas, conseguiu fazer essa conexão, ficar mais acessível. As cidades mais heterogêneas têm essa facilidade também de você ter essa mistura de conhecimento, de pessoas que são pioneiras. Então, fazer essa mistura talvez é uma receita que a gente poderia seguir, mas não tem uma receita pronta. Senão todo mundo só pegaria isso. Não, perfeito. Mas aí o Vale do Silício comprova um pouco isso. Deixa eu trazer, então, já que vocês gostam de desafios, problematizações, como vocês falaram, eu trago um difícil, então. Porque vocês falaram que tudo deu certo até aqui, tudo não, mas parte, por causa de um planejamento que foi bem feito, e por causa de uma turma, de uma galera motivada, empreendedora. A gente já está chegando na 3ª, 4ª geração das pessoas que estão vindo para cá, que não necessariamente são aqueles empreendedores. E numa cidade que, vamos ser honestos, ela já cresceu muito. Por mais que se planeje, não se tem mais o controle que tinha antes. Vocês estão otimistas para o futuro? Com o futuro econômico ou não? Já surgindo empecilhos grandes? Porque eu fui pego de surpresa. Eu pensei que a resposta inicial fosse, pô, já tem a BR, nosso campo é sensacional, isso não vai mudar. E vocês vieram com 2 novidades que eu falei, e aí? Eu vejo que a sociedade ela é muito mais rápida do que o poder público. E esse é um problema. Tá? Então, se a sociedade também não for mais impositiva nas suas demandas junto ao poder público, ela é atropelada. Porque, vou pegar um exemplo, Sinop tem um problema de trânsito. Porque não era esperado que a cidade tivesse a 200 mil habitantes. O próprio IBGE achou que era 148, os caras vieram aqui para checar. A cidade cresceu
E ela está gerando demanda, a sociedade está gerando novas demandas. Mas com todo respeito, isso é exagerado também. Porque vocês falam que Sinop tem um problema de trânsito. São 6 minutos de trânsito. Vai para São Paulo você ver o que é o problema de trânsito. O problema acho que está relacionado também à qualidade desse deslocamento. Sinop é uma cidade de muitas rotatórias, eu venho de São Paulo, então assim, trânsito pra gente tem uma outra conotação. Sim. Né? Mas eu tenho percebido que o deslocamento em Sinop, ele acaba ficando um pouco perigoso. Eu tenho visto bastante acidentes com motos, né, nas rotatórias, principalmente. Então, é um cuidado que tem que ser tomado e tem que ser visto, né, ao longo do tempo. Como que acompanha isso? Eu acho que a sua provocação foi muito pertinente, mas eu vejo assim, a gente tem a BR. É importante isso, naturalmente isso faz uma diferença brutal. Qual a qualidade dessa BR? Né? É essa BR que nós temos hoje que nos levará a um protagonismo nos próximos 20, 30 anos? Ou vale a pena a gente refletir o que a gente precisa melhorar nesse eixo logístico para conseguir manter esse protagonismo da região com crescimento? E se não a BR, que outros desafios que a gente pode ter? Eu acho que é necessário uma aceleração nessa reflexão. Ele trouxe um exemplo muito importante, que é essa questão do diálogo dentro da sociedade. Né? O Vale do Silício viveu muito isso, porque as pessoas trocavam muita informação. E eu já vi diversos artigos acadêmicos que corroboravam essa visão de que sociedades que confiam mais entre si, trocam mais informações e dividem mais, elas são mais bem-sucedidas ao longo do tempo. Eu acho que esse é um bom caminho para Sinop. Se eu tivesse que deixar uma recomendação, eu me senti extremamente bem recebido na cidade, né? As pessoas foram acolhedoras comigo, com a minha família na minha chegada, e já venho fazendo grandes amizades, né? E eu vejo o quanto que é importante, é algo que eu nunca tinha vivido. Sempre morei ali em São Paulo, naquele eixo, sempre estive próximo da minha família. Agora, morando mais distante da minha família, a gente vê o quanto que é importante esse acolhimento, né? E levando isso para o ambiente de negócios, essa troca de informação, esse acolhimento e ajudar o próximo a se dar bem, né? É uma segurança para a gente, porque se o próximo está bem, se ele está seguro, você mantém a qualidade do todo, né? Você vai ajudando a dar manutenção para a qualidade do todo. Eu acho que a minha receita é o que a própria literatura está mostrando. Na década de 70 se falava muito em infraestrutura. Hoje está bem claro que tem um termo técnico que eles usam, o Richard Florida, ele fala sobre classe criativa. Traz gente boa, bem formada, você ganha ali 15 a 10 anos na taxa de crescimento econômico, porque é mais fácil trazer alguém de São Paulo para morar em uma cidade agradável, receptiva, do que você formar alguém para ter um mestrado, um doutorado em determinada área de engenharia que vai demorar no mínimo 11 anos de formação educacional. Então, a urbanização é o grande segredo de aceleração do crescimento econômico em tudo que a gente consegue analisar de literatura sobre crescimento urbano. Então, urbanização é uma ferramenta econômica hoje em dia. E a gente ainda está falando de industrialização, que é uma ferramenta econômica lá das décadas de 70, e que a gente sabe os resultados que aconteceram, principalmente das cidades brasileiras nos últimos 20, 30 anos. E no caso de Sinop, não sei quantas cidades são assim, mas o surgimento dela, claro, teve o governo, mas se baseou por uma empresa, então foi pela iniciativa privada, né? Uhum. O quanto vocês entendem que a iniciativa privada continua sendo importante para o crescimento da economia de Sinop? Cresce cada vez mais a importância da iniciativa privada nisso? Ou é mais o governo? Como vocês enxergam? Eu acho que a iniciativa privada ela tem um papel fundamental, né? O governo, né, as prefeituras, o governo estadual, ele tem o papel, né, de oferecer os serviços primários, né, os bens públicos, mas tão mais relevante do que dizer quem é mais importante, se é o poder público ou o poder privado, é olhar para o trabalho em conjunto. Eu acho que nenhuma sociedade, não me recordo de nenhuma sociedade que tenha dado certo com a predominância de um ou de outro, né? Sei lá, nos 90 a 10, né? Um fez 90% e o outro fez 10%. Pode conseguir sustentar por um tempo, né? Mas a longevidade desse desenvolvimento só se dá quando você de fato tem um equilíbrio entre essas duas esferas, né? Poder público e poder privado, porque o poder privado ele tem uma velocidade
Ele é 4.0, né? Ele tem uma velocidade diferente, ele tem uma capacidade de produção, de ideias totalmente diferente. Cabe ao poder público criar as condições para que dê vazão nisso. E olha, o que ele comentou, né, da urbanização, a urbanização pode ser que eu esteja equivocado, mas ela mudou muito o sentido da pandemia para cá. Na pandemia, nós descobrimos várias coisas que antes não pareciam relevantes e que se tornaram extremamente relevantes durante a pandemia. E ao contrário também, coisas que a gente achava que eram super relevantes, né, na pandemia ficaram menos relevantes. Então, assim, essas mudanças, elas têm que ser rapidamente compreendidas e as regiões, cidades, se prepararem para esse novo contexto, né? Urbanização antes da pandemia, eu arriscaria, assim, pensaria em várias coisas diferentes do que a gente pensa hoje. Só a proporção que o trabalho remoto ou híbrido tomou, né? Eu tenho amigos que mudaram para a Europa e continuaram trabalhando no Brasil, né? Então, olha como aumenta o nosso raio de alcance. Você pode ter pessoas que estão morando em Sinop, bem ambientadas, com um urbanismo muito bom, prestando serviço para o mundo inteiro. Olha como o nosso raio de ação, o nosso alcance mudou, né? E a gente tem que tirar a vantagem disso. É só para complementar, você falou de Sinop integrada no mundo, uma coisa que eu gosto de ressaltar também eu fui pegar uns dados para ver o quanto entra de dinheiro das exportações de Sinop. É uma coisa que assusta. Até porque sempre tem uma pergunta quando vem fundo de investimento aqui para a cidade. De onde que vem essa massa de recursos que entra na cidade? E aí eu fui pegar uns dados de exportações. Em 2017, entrou aqui na nossa cidade 1,6 bilhões de reais. Em 2022, 8 bi. Você imagina em 5 anos, 2 bi via exportação. Aí, de repente, você está recebendo 8. São 6 bilhões de reais a mais. Aí, eu sempre que eu me questiono, converso com meus alunos, falo assim, a pergunta é, esses 6 bilhões de massa de recursos estão indo para onde? Se for para consumo, o crescimento pode ser mais lento. Se for para investimento em novos segmentos, para criar esse colchão, essa diversificação da economia, para aumentar essa resiliência por uma situação, porque talvez o boom das commodities não dure tanto tempo. Então, essa é a pergunta que a gente tem que decidir. Mas Sinop é uma cidade que se integrou muito no comércio exterior, principalmente com a explosão do que aconteceu com a China pós-2000. E se o mundo continuar precisando de comida, que a gente tem sorte, né, Dé? Acho que vai precisar de muita comida, né? A Índia ultrapassou a China recentemente. Eu acho que a gente vai ter ainda umas 3, 4 décadas ainda de bons números na economia, principalmente devido ao comércio exterior. Né? Sempre vai ser importante. Mas isso, né, que a gente tem condições de explorar, né, outros nichos, né, de negócio. Acho que temos virtudes, né, muito grandes aqui na região que podem ser exploradas. E tem uma pergunta que eu faço em todos os episódios, que é: como vocês imaginam o futuro de Sinop, o futuro próximo? Eu tenho uma frase também que eu repito em todas as aulas, né? Antes da pandemia, eu tinha uma visão clara sobre o mundo, né? Eu tinha uma visão clara sobre também o aprendizado. Eu falava com meus alunos lá em 2006, quando eu comecei na universidade lá em Santa Catarina, na UFSC. Você vai estudar 5 anos, vai ter seu diploma, isso vai te garantir uma entrada no mercado de trabalho. Hoje eu falo para meus alunos, eu não sei o que vai acontecer daqui 2 anos, eu não sei qual vai ser o impacto desse diploma na vida de vocês, mas eu espero que os conhecimentos agregados e o que o mundo vai oferecer de oportunidades, vocês consigam navegar e aproveitar essas oportunidades. Eu falo isso também para Sinop. A gente tem que estar preparado, criando as condições entre as esferas pública e privada, construindo as instituições adequadas, a infraestrutura adequada para aproveitar as demandas que o mundo vai oferecer. Depois de uma pandemia, eu não consigo mais fazer previsão, mas eu acho que a cidade tem que se preparar para as oportunidades. As oportunidades a gente nunca espera. Não é uma previsão, é uma aposta. O teu aluno que está entrando agora na faculdade nesse ano, vai sair daqui a 4 anos, vai sair numa Sinop melhor? Muito melhor. Por quê? Por causa do perfil da cidade e da capacidade que a cidade tem de atrair pessoas boas. É o que me interessa, é isso, pessoas boas. Pessoas boas vão fazer o bom urbanismo, as boas empresas vão se tornar os bons empreendedores, vão tornar a Sinop cada vez mais forte. Então, eu vejo Sinop como eu até tenho esse adjetivo para Sinop, é um imã de boas pessoas.
Boas pessoas no sentido de qualificação, de visão de futuro, de empreendedorismo e de pessoas que se arriscam. Porque também não adianta você ter todas essas qualidades e características, mas ser aquela pessoa que não quer arriscar, como os pioneiros fizeram lá na década de 70. E você, André? Olha, eu sou um otimista por natureza, né? Então, quando eu olho Sinop para frente, eu enxergo uma cidade maior e melhor. Porém, eu faço a ressalva que pode ser determinante nesse resultado, né? Que é a capacidade do poder público participar, né, desse processo de crescimento. Não como interferência, né, mas como apoio à oferta de bens públicos essenciais. Uma boa oferta de educação, né? Segurança, principalmente, é um eixo econômico que vem crescendo muito. É importante que a cidade mantenha, né, a qualidade da segurança, que as universidades que são públicas, que elas tenham um bom diálogo com a sociedade, um bom diálogo com as faculdades privadas, né, com as universidades privadas também. E que a sociedade esteja organizada, e eu vejo que a sociedade, você tem entidades aqui, como é o caso da Unicim, eu conheci recentemente, é uma ferramenta excelente de diálogo entre as classes, entre as próprias classes privadas, né? E também uma ferramenta de diálogo com o poder público. O que é determinante para esse sucesso que eu enxergo na minha cabeça, de fato, acontecer, força a população tem, o mercado tem, o poder econômico tem, o determinante é justamente esse equilíbrio, não com interferência, mas com apoio para esse desenvolvimento. André, Feliciano, obrigado demais pela participação de vocês. Aprendi muito, espero que quem esteja nos escutando, assistindo, também tenha aprendido bastante, assim como eu. E a gente termina aqui, ó, mais um episódio do podcast, videocast do Grupo Sinop Pode Transformar. Até a próxima. Valeu!